Urim e Tumim. O que essas pedras significam? Quais os ensinamentos que elas podem trazer para a nossa vida? Quais são os segredos, quais são os mistérios que estão no Urim e no Tumim? O que essas pedras significavam lá no Antigo Testamento? Além do Urim e Tumim, também vamos falar da pedra de ônix, uma pedra especial que estava no peitoral do juízo do sumo sacerdote. Se você ficar conosco nessa live até o final, você vai descobrir grandes mistérios da Bíblia Sagrada hoje. Por isso eu te convido, já curte, compartilha, marca alguém e fica com a gente até o final dessa live, porque hoje tá bomba, o negócio tá bom demais, tem muito mistério e tem muito segredo para ser desvendado nessa live hoje. Fica aqui até o final. Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe, uma alegria estar aqui com a professora Naila e ela vai estar fazendo a introdução sobre o estudo de hoje. Então vamos aproveitar que você está aí, então pegue o papel, pegue a caneta, ore a Deus para que a sua mente se abra e você receba o entendimento da parte deles. Então, com vocês, a Naila Nascimento falando os detalhes, né, que começamos a falar ontem e com certeza ela vai explanar hoje. Antes de eu começar, eu vou falar sobre a pedra de ônix. Eu quero... Microfone? Não, coloquei. Tá. Eu quero já convidar você para participar de uma imersão que nós vamos estar divulgando no mês de janeiro, tá? A gente ainda vai definir uma data, mas vai ficar entre janeiro, final de janeiro e início de fevereiro. Uma imersão no hebraico bíblico e na cultura judaica. É uma imersão muito diferente de um estudo ou de um curso de hebraico bíblico. Por quê? Porque junto ao aprendizado do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, você vai já ser instruído acerca daquilo que está oculto em cada letra do alfabeto, daquilo que está escondido, dos segredos, dos códigos, né, que as letras no alfabeto hebraico possuem, né? Então, é um curso extremamente especial, você não pode perder, ok? Então, eu te convido para já ficar antenado com a gente em relação a esse curso. Bom, ontem fiquei devendo para vocês as ombreiras de ônix, a pedra de ônix no peitoral do juízo. As ombreiras que o sumo sacerdote trazia, elas eram ombreiras de... onde ela ficava aqui, né, naturalmente no ombro do sumo sacerdote. Elas eram de ônix. Em cada lado dela estava escrito o nome de 6 dos 12 filhos de Israel. 6 de um lado e 6 do outro. A palavra ombreira, né, ketefot, do hebraico, significa compromisso, hombridade. Os sacerdotes, por causa dessas ombreiras, a significância que eles tinham era carregar nos próprios ombros a nação israelita e conduzi-los à presença do Senhor. Quando a gente vai para 1 Pedro 2,9, nós vemos que nós, como um reino sacerdotal, que Deus determinou que nós fôssemos reinos de sacerdotes, também temos a responsabilidade de carregar a palavra do Senhor e as pessoas, né? A grande comissão fala disso, de ir e fazer discípulos, ou seja, você vai conduzir as pessoas até Cristo por meio do Evangelho. Correto. Mas aqui nós vamos começar com alguns códigos da pedra de ônix. Primeiro código, eu não vou me ater muito nele, mas eu quero que você preste atenção nisso, é que essa pedra vai surgir pela primeira vez no Jardim do Éden, no Gan Éden, tá? Gênesis 2:10 diz que da região do jardim nós temos um estudo onde a gente explica e demonstra que o jardim, ele era um ambiente dentro do Éden. O Éden em si não é um jardim, ele é uma região. Se você estudar bem a Bíblia, você vai perceber que o Gênesis está escrito... Só você ler a palavra lá, e plantou o Senhor um jardim no Éden, na banda do Oriente. Então,
É muito fácil, muito fácil. É um território chamado Éden, e dentro do território, na parte do Oriente, foi criado o jardim. E que jardim é esse? Esse é o jardim espiritual, lá que tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você sabia disso, coloque aí, escreva aí, meu pastor presidente, uma alegria. Já ia falar. Pastor Gerson Matiello, presidente da Assembleia de Deus. Já está assistindo. Ministério de Madureira. Então, se você sabia disso, comenta aí. Se você não sabia, comenta aí. Maravilha, meus queridos, não parem com esse trabalho. Muito lindo. Glória a Deus, meu pastor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastora Andréa Lavareda. Lá de Goiânia, minha amiga. Goiás. Beijo, abraço para você. Deus abençoe. Deus abençoe você nessa noite. Então comente aí se você sabia disso ou não. Não é interessante. Então, em Gênesis 2:10, nós vamos ver o seguinte, que dentro do jardim que estava na região do Éden, havia um rio. Quando ele sai do jardim, esse rio, ele vai se dividir em 4 rios. 4 braços, 4 braços de rio, tá? No verso 12 do capítulo 2, vai dizer que o primeiro desses 4 rios é o Pison. E ele vai irrigar uma terra chamada Terra de Avilá. Essa terra é uma terra de ouro, tá? O ouro que é produzido em Avilá é um ouro especial, é um ouro diferente, é um ouro puríssimo. Mas também nesse lugar havia pedras de ônix, ok? Então a pedra de ônix está associada ao jardim que se encontra dentro da região do Éden. Segura essa informação, porque a gente vai precisar dela mais aqui na frente. Então essa é a primeira referência à pedra de ônix na Bíblia. E quando a gente estuda o hebraico, toda vez que uma palavra aparece pela primeira vez, ela tem uma importância muito grande, pastor Paulo, porque nela vai conter o sentido mais profundo e alguns conceitos imbuídos nela. Por exemplo, posso dar um exemplo bem claro? Quando olhamos para essa mesa, nós sabemos que a origem dessa mesa é uma árvore, e ela se tornou uma mesa, né? Só que qual é a origem da árvore? É a terra, né? Na verdade, a origem da árvore é a semente. E qual é a origem da semente? A terra. E qual a origem da terra? Os céus. E qual a origem dos céus? O próprio Criador. Deus, ele haja luz e houve luz e fez separação. E você vê. Então, no hebraico, nós entendemos que todas essas coisas têm um significado profundo e têm uma origem, têm uma fonte. Então, dentro de uma ciência poderosa, onde nós vamos desconstruir todo o conceito científico do ateísmo, é que existe um Deus que é científico, que é criador da matéria, da antimatéria, da ciência, das minúsculas partículas de moléculas, né, que são linguagem científica. Você já vê no livro de Gênesis, né? Então, anote isso aí também, que é super importante, meu bem. Bom, a pedra de ônix, o nome dela em hebraico é Shoham. E significa branquear. Anota isso aí também, que é importante. Olha só, primeiro código, essa terra, ela está relacionada ao ambiente do jardim que estava no Éden. Então era lá, naquele ambiente que Deus criou de uma maneira especial, com coisas especiais ali dentro, inclusive a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali. E tinha a pedra de ônix ali. A Bíblia cita isso. Por que a Bíblia faz questão de citar? Porque é importante para a gente entender lá na frente. Correto. A segunda coisa é que o nome Shoham significa branquear. Ônix significa branquear. Branquear. Então, quando nós olhamos para a bênção de Jacó, porque essa pedra, a bênção de José, né? Jacó proferiu para José, porque essa pedra está relacionada com José, aí nós vamos começar a entender alguns outros conceitos, pastor Paulo. Qual é? Olha só o que diz Gênesis 49, quando Jacó profere a bênção para José. José é um ramo frutífero. Certo. Ramo frutífero junto à fonte. Onde é que essa pedra dava? Perto do rio que nascia do Éden. Correto. Tá? Então ele é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro.
Os flecheiros lhes dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha a referência de pedra aqui. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus, com as bênçãos da profundeza, com as bênçãos dos seios da madre, com as bênçãos de teu pai, excederão as bênçãos de teus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam sobre elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Olha só que bênção poderosa. Existe muito código aqui nessa bênção. Muito. É claro que a gente vai aprofundar esse assunto em uma outra oportunidade, não hoje. Mas eu quero falar de 2 códigos aqui com vocês. Primeiro, a palavra-chave desse texto é qual? Bênção. Bênção. É a palavra que se repete 5 vezes dentro da bênção que Jacó deu para José. Correto. Olha só. Ônix significa o quê? Eu falei? Branquear, né? E a bênção é a palavra-chave do versículo que Jacó abençoou a José. Agora eu vou te contar uma história. Existe um fenômeno em Israel, viu, Pastor Paulo? Pastor Paulo que ensina aí sobre a criação, Bereshit, ele ensina, né? Ele já nos esclareceu a respeito de que existia uma mistura de elementos ali no início da criação. Deus faz separação entre dia e noite, entre matéria escura, energia escura e claridade. Deus faz separação entre as águas de cima, porque a palavra céus, que é Shamai, ela é água de cima e água de baixo. Deus separa. E antes, no início da criação, não existia chuva. Correto. O que existia? Só o orvalho, que era a água de cima que descia e molhava a terra. Existe um fenômeno em Israel que acontece sempre, tá? Israel, ele tem um clima meio que desértico, onde os dias são quentes e onde as noites são muito frias. De manhãzinha, de madrugadinha, desce um orvalho de lá de cima dos montes de Israel, desce um orvalho sobre os vales aqui embaixo, e por causa do frio da manhã, da madrugada, esse orvalho ele cristaliza. E o fenômeno que acontece é um branqueamento, olha só, da terra. Quem olha 5 horas, 4, 5 horas da manhã, vai ver nas planícies, né, de Israel, ela coberta com essa camada fina, branquinha em cima. Mas olha só o que vai dizer o Salmo 133, versículo 3, que a bênção de Deus, que a união dos irmãos é como o quê? O orvalho que desce lá de cima do monte, sobre a cabeça, que desce do monte Sião, isso, onde Deus ordena a bênção e a vida eterna. Glória a Deus. Então, prestem bem atenção. José, ele é um tipo de Cristo, né? Quando nós olhamos para tipos e antítipos, José é um tipo de Cristo. Ele tem uma representatividade muito importante, muito grande com Cristo no Antigo Testamento. Então, o que é que Jacó está dizendo a respeito de José? Que a tua pedra está dizendo que a bênção estabelecida sobre a tua vida, que essa pedra que se chama branqueamento, ela está relacionada com a bênção de Deus sobre a tua vida, que essa pedra ela foi produzida por Deus num ambiente espiritual especial, que é o Jardim do Éden. E quando a gente fala de Jesus, a gente tem que entender que é da Sião espiritual, dos montes Hermons espirituais,
que a bênção de Deus desce sobre a nossa vida, Tremendo. ordenando a Tremendo. vida para todo sempre. Tremendo. Porque Jesus, como o antítipo de José no Novo Testamento, ele é aquele que derrama essa bênção, nos branqueando e nos dando vida. Olha que poderoso, olha que poderoso. Né? A segunda coisa que eu quero falar, o segundo código que eu vejo ali na pedra de ônix com José é que essas pedras eram levadas aonde pelo sumo sacerdote? Nos ombros. Nos ombros, né? Nos ombros. Eu lembro que, quando fala do ombro, eu lembro daquela passagem que a glória de Deus, a arca, era levada aonde? Nos ombros. Nos ombros. Né? Inclusive, Davi pagou um alto preço, com mais de 50 mil vidas, porque ele levou a arca de forma errada em carros. E a arca não podia ser levada em carros de boi. Forte isso aí. Ela tinha que ser levada Olha nos quem ombros acabou dos de homens. entrar, Tâmara Nascimento, lá de Portugal. Compartilha, por favor, essa live para que chegue às pessoas. Pastor Walter Nunes, também professor de teologia, acabou de entrar também para estudar conosco. Quiser entrar e participar ao vivo e perguntar, pastor, fique à vontade. Quem quiser entrar ao vivo aí também, fique à vontade para perguntar ou fazer suas perguntas. Fique à vontade, queridos. Também a gente vai tentar responder aqui ao vivo. o evangelista José Machado, né, um pregador da palavra de Deus, abençoado também, sempre está conosco em nome do Senhor Jesus. Bom, então nós vimos que as bênçãos de Deus são como o orvalho do Hermon, e está muito relacionado com a pedra de José, né, com a pedra de José. E que Jesus, como o antítipo, o tipo e o antítipo, né? José é Jesus. E Jesus, ele é aquele que branqueia os nossos pecados. Ainda que eles sejam como o carmesim, ele torna branco como a neve, né? Só para a gente dar mais uma alfinetadinha aí no alvo mais que a neve. Agora, como que ele faz isso? Presta atenção. Onde é que a pedra de ônix era levada pelo sumo sacerdote? Nos ombros. Nos ombros. Agora Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele vai levar o ônix que nos branqueia, o ônix que nos lava, o ônix que nos abençoa, o ônix que nos cura, que nos lava, que nos limpa, que nos redime, que transforma a nossa vida. Onde? Nos ombros dele. Quando ele anda, presta atenção, com aquele pedaço de madeiro na cruz do Calvário. E é interessante, quando o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar com a pedra de ônix nas ombreiras dele, a Bíblia vai me dizer que o nome dos 12 filhos de Israel estava aqui. Ninguém ficava de fora. Essa é uma mensagem muito poderosa, porque quando Jesus carrega a cruz, eu quero te dizer que o teu nome, glória a Deus, que o meu nome, que o nome do Paulo, que o nome da Andréia, que o nome da Tâmara, que o nome do José, do pastor Walter Nunes, estava gravado naquela cruz sobre os ombros de Jesus, e ele leva sobre os seus ombros o branqueamento dos nossos pecados. Anota aí na tela, já estava anotado meu nome na cruz. Pode anotar, querido. Anote aí na tela, já estava anotado na cruz. Pode anotar aí, gente, que isso é muito profundo. Ele leva nos ombros dele e ninguém fica de fora. Estava o projeto gravado. de Jesus, ninguém fica de fora. Tremendo. Ninguém. É um memorial eterno. Olha só, se fosse um nome colado, se fosse um nome escrito por caneta, podia apagar. Mas o nome era riscado na pedra. Sabe o que isso quer dizer? É um memorial eterno. Eterno. Ninguém fica de fora. O teu nome está eternamente no memorial diante de Deus. Fada e a Molé, Bíblia vai dizer bem-vindo. que Jesus continua oficiando no sumo sacerdote, como sumo sacerdote no tabernáculo espiritual. Ele continua trazendo à memória constantemente o meu nome e o teu nome na presença de Deus. Paz, querido, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Isso é muito poderoso. Nome do Senhor muito, Jesus. muito poderoso. Que tremendo. Nossos nomes estão gravados na cruz do Calvário. Você sabia disso? Se não sabia, anota aí. E agora nós vamos falar, né, do Urim e Tumim, que é a aula de hoje. Isso aqui foi aí, ó,
o término da aula de ontem que não deu para terminar. E hoje nós vamos entrar no Urim e Tumim. Eu gostaria que o pastor Paulo falasse um pouquinho dessas duas pedras para a gente aqui nessa noite. Muito bem. Queridos, muito importante lembrarmos que no peitoral do sacerdote existiam duas pedras importantíssimas. Essas pedras eram utilizadas de forma até mística por algumas pessoas. E até hoje algumas pessoas, erroneamente, meu amigo Lindomar, pastor Walter Nunes, ainda fala que são pedras de adivinhação. Por quê? Por causa de todo o ritual. Tudo aquilo que envolve ritualismo, as pessoas querem associar com a adivinhação. Mas nós sabemos que essas pedras eram as pedras onde Deus se revelava através de algumas situações. Eu vou explicar isso detalhadamente no decorrer da aula, né? Ou da live, que nós estamos numa live, né? Como a gente é acostumado a dar aula, né? De teologia, e aí falamos sobre aula. Né? Vemos que alguns sacerdotes, e não era qualquer pessoa que podia ir consultar, né? E eu também coloquei, é muito mais além do que uma consulta. Urim e Tumim é muito mais profundo do que uma consulta. É ter a própria resposta de um Deus Todo-Poderoso. Saiba que dentro do peitoral, ou seja, no éfode, como eu expliquei, que era uma pedra dobrada. Isso mesmo, ficava onde? Na parte de dentro. Era uma peça dobrada e ela ficava escondida, essas duas pedras. Elas ficavam ali aguardando o momento para serem utilizadas. Né? E nós temos dois nomes importantíssimos no hebraico, que é o Urim, Uri e o Tumim. Qual é o significado dessas palavras? Urim significa luzes e Tumim significa perfeição. Ontem, só querendo ilustrar aqui, onde ficavam engastadas as pedras, né? Que é o próprio peitoral, que ele também era feito com o mesmo material do éfode. Ele era uma peça dobrada, como se dobra esse livro. Ele ficava assim. Quando ele era fechado, quando ele estava dobrado, ele ficava exatamente, totalmente quadrado. E aqui dentro ficava, no estofo dele de linho, como uma bolsa, onde Urim e Tumim ficavam escondidos. Isso. Aqui dentro, tá? Só para ilustrar para vocês. Obrigado, meu bem. E nós sabemos que essas duas pedras têm um significado profundo. Lembra que nós falamos sobre Lúcifer ontem? Na verdade, o nome dele não é Lúcifer. O nome dele era um queruve, era um querubim, que guardava a santidade e a glória de Deus. E ele foi chamado de Ra-Satã, após, meu bem, ele ter sido retirado do lugar onde ele habitava, numa região espiritual. E ali, ele tinha no seu nome, quando lemos Ezequiel, lembrando que lemos ontem Ezequiel, nós tínhamos esses dois nomes que estavam sobre ele. Luzes e perfeição. E perfeição. Vocês prestaram atenção nisso? Na leitura de Ezequiel 28 ontem. Quando você lê Ezequiel 28, você vê que ele foi chamado que nele sinete da perfeição. Sinete da perfeição e portador da luz. Da luz. Aí Deus, na sua onipresença, onipotência, retira esses dois nomes, essas duas glórias, esses dois títulos que ele recebia, algo que era portador de luz e perfeições, e arranca e faz dos símbolos nessas duas pedras, Urim e Tumim, e coloca agora onde? No peitoral do sacerdote. Você sabia disso? Agora, uma pergunta. Como é que o Urim e o Tumim eram usados? Como é que era feito o uso deles? Né? Sim. Lembrando que eles eram utilizados justamente para a consulta ao Senhor. Como eu falei, não era qualquer pessoa que poderia chegar ali e consultar a Deus através do Urim e do Tumim. Era feito para um tipo de pessoa. Ele tinha que ser um monarca, ele tinha que ser um líder muito espiritual, ou, por que não dizer, até um próprio sacerdote. E eles eram utilizados da seguinte forma: quando o monarca
o rei, ou o líder, o sacerdote, iria consultar a Deus, dentro dessa bolsa ele metia a mão e a pedra ou branca ou a mais escura iria ser escolhida. É como se lançasse, ó, ele botava a mão ali na bolsa e escolhia uma pedra. Se saísse a clara, que era tumim, a resposta era sim. Fazendo só uma correção, se saísse a mais clara, que era a urim, a resposta era clara. Sim, você pode a guerra, você vai ser vitorioso, eu estou contigo. Se saísse a mais escura, que é a tumim, não tome decisão, não faça, porque você vai perder a sua batalha. Uma coisa também muito interessante que eu descobri é que quando o líder botava a mão nessa pedra e ele olhava para receber a sorte, essa pedra começava a pegar fogo, tanto o urim quanto o tumim. Ela acendia, ficava em brasa viva, como uma resposta de Deus dizendo que sim ou que não. E dessa forma, urim e tumim era algo muito especial como utilização. Essas letras, elas se acendiam, e a raiz da palavra luz é or, né? Por isso que é orim. Orim, isso, que quer dizer or. A palavra or vem da palavra hebraica luz, né? E tumim, sua resposta era final, definitiva. Quer dizer, se Deus dissesse assim, se ele pegasse a pedra tumim, ó, não é não e acabou. Se você fizer outra coisa, vai dar problema. Isso aconteceu com muitos homens que se deram mal. Lembra do rei Saul? Lembra da história do rei Saul? Você lembra? Quem lembra? Ele foi consultar a Deus. É nesse sentido aqui. Ele foi buscar o urim e foi buscar o tumim. E nenhuma das luzes se acenderam. Ele não teve resposta nenhuma. Ele mesmo ofereceu sacrifício. E aí ele acabou perdendo a guerra. Isso está em 1 Samuel 28:6. Olha só o que diz. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Não respondeu. Nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Quer dizer, ele estava esperando que algum profeta se levantasse. Eu sou contigo, meu servo. Eu vou te dar vitória. Mas aí, como ele consultou e as pedras não acenderam, as pedras não se revelaram como resposta de sim ou não, ele foi buscar a Endor. O que muitas pessoas fazem é tentar adivinhar as coisas de Deus. Porém, a revelação de Deus é clara. Ou é sim, ou é não. Se passar disso, é procedência do maligno. Aí você vai entender a palavra de Jesus, sim, quando ele disse não, sim, sim, não, não. Ele se utilizou do urim e do tumim. Exatamente. Entendeu? Pegou sim, essa aí? Sim ou não, não. Seja muito bem-vindo, nossos amigos que acabaram de entrar aí. Comente aí pra gente saber quem acabou de entrar. Deixa a sua pergunta. O que você está achando dessas revelações que são tremendas e profundas, né? Olha, se vocês soubessem, assim, tivessem noção da quantidade de coisas que Jesus falou e o que elas trazem como referência lá do Antigo Testamento, a maioria das pessoas sequer compreende que muito do que Jesus disse tá, na verdade, é um esclarecimento a respeito daquilo que era crido ou falado no Antigo Testamento. Por exemplo, urim e tumim. A expressão sim, sim, não, não, é porque o urim e o tumim, eles eram respostas definitivas de Deus. Se Deus era, se a resposta era um sim de Deus, era um sim. Se era um não, acabou. É por isso que é luz e perfeição. Porque a luz, ela traz o esclarecimento. O esclarecimento é a própria resposta de Deus. Resposta de Deus. E a perfeição está no fato de que aquilo que Deus responde é o que vai acontecer, é o que deve ser feito e não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro para você articular com Deus para que você tenha uma resposta diferente daquilo que Ele deu. Por isso é sim, sim, ou não, não. De onde veio essa palavra? Urim e tumim. É Deus dizendo que sim, é Deus dizendo que não. Queridos, espero que você tenha pego mais essa chave aí, mais essa imersão. E antes dele sacrificar a Deus, o profeta Samuel tinha falado para ele esperar ele chegar, né? Que
profeta iria sacrificar a Deus por ele. Isso. Exatamente. O grande pecado dele foi querer fazer aquilo que não era ofício seu. Ele somente tinha a autoridade de Deus, foi ungido para uma situação. A palavra ungido é separar. Ele foi separado para exercer diante de Deus uma liderança não espiritual. Por isso que ele foi rejeitado diante de Deus, porque o seu ofício não era oferecer sacrifício. Até porque para oferecer sacrifício, quando a Naila falou ontem, antes de ontem, esses dias todos, existe todo um ritual, existe toda uma vestimenta, existe detalhes nas cores, ó, o texugo, ó, a vermezinha que dá uma cor totalmente diferente, tanta coisa profunda ali para você fazer minuciosamente, para que Deus venha se revelar e se manifestar através dessas vestimentas, e Deus lembrar que dessas vestes procedem justiça, honra e misericórdia. É todo um processo que Deus assim ordena. Então não é de qualquer forma. Por isso ele foi rejeitado diante de Deus. E nós estamos aprendendo esses dias que Deus é Deus de ordem, né? As ordens das pedras. Lembra que foi falado? Cada ordem, cada 3 em 3, cada pedra existe um detalhe, cada pedra representa uma tribo. E finalizando hoje com o Urim e Tumim, que foi tirado exatamente do próprio Satanás e foi colocado no sacerdote, para que o diabo soubesse que Deus tem resposta para o seu povo. E a resposta de Deus, ela é clara, ela é fiel e é verdadeira. Nada melhor do que saber a respeito sobre esses códigos e essa pedra. Falando nisso, eu quero conhecer mais sobre essas pedras, eu quero conhecer mais sobre essas peças, eu quero conhecer mais sobre esse vestuário, porque eu sei que existe muita coisa importante. Ela é única. O que ela tem? Vamos lá? O que ela tem de especial? O que ela tem de especial? Olha só, quando a gente fala de Urim e Tumim, existe uma particularidade a respeito dessas pedras. Correto. Porque de tudo o que Deus manda fazer no tabernáculo e na vestimenta do sacerdote, de tudo, a única coisa que não foi fabricada foi o Urim e Tumim. A única. Todas as outras coisas que Deus mandou, ordenou que fizessem para o tabernáculo e para a vestimenta do sumo sacerdote, Deus disse, vai, fabrica, vai e faz assim, faz assim, faz assim. Mas quando ele chega no éfode, ele fala, tu vai fazer um peitoral de juízo. Tu vais fazer o peitoral, tu vais engastar nele 12 pedras, ele vai ser dobrado e dentro dele tu vais colocar Urim e Tumim. Urim e Tumim não foram fabricados. Urim e Tumim não tinha ourives para fazer. Urim e Tumim não tinha nem um joalheiro para produzir. Urim e Tumim já existia. Foi o próprio Deus que deu. Tá? Urim e Tumim já existia. Já estava com o povo de Israel. Meu Deus. Presta atenção. A gente sabe, quem lê a Bíblia, quem estuda, quem prega, sabe que o fogo do altar, quem é que acende? É o sacerdote, né? O primeiro acendimento, quem é que faz? Isso. Quem é que faz o primeiro acendimento? É o sacerdote. É Deus. Sim, claro. É Deus. Olha só o que aconteceu com Elias. Quando a pessoa chega no tabernáculo, já estava aceso. Já está aceso. Aí depois o sacerdote vai lá, mantém o fogo. Por isso que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quer dizer, antes de secar o azeite, ali no candelabro tinha que limpar e já tinha que manter aceso. Na verdade, eles buscavam o fogo lá do altar do sacrifício para acender aqui dentro. Eles iam lá fora, pegavam do altar do sacrifício para acender aqui dentro. Porque o fogo do sacrifício é o fogo o fogo que lambia o sacrifício, é o fogo que vinha do céu. Pastor Edson, um abraço, Pastor Edson. É isso aí, temos que crescer na graça, irmão Lindomar.
Tá? Osana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, o fogo do sacrifício, quem acendia era Deus. Não todos, claro, né? Nem todo sacrifício foi Deus que acendeu o fogo. Mas existiu aqueles momentos especiais. Um deles, por exemplo, é mas de o Elias. que isso quer dizer? Já vou te explicar. Elias, quando Elias organiza o altar, que ele ali naquela disputa, que ele prepara tudo, quem é que desce o fogo? O próprio Deus. Quando vai ser feito a dedicação do templo, quem Deus. desce o fogo do altar é Deus. Deus. É Deus, Deus que recebe. É Deus que desce o fogo dele, a cavode dele dentro do Santíssimo Lugar para lamber o aquele sangue sacrifício, do né? Exatamente. Da mesma maneira, presta atenção, nós falamos o quê? Que lá em Ezequiel 28... Gente, vocês ouvindo isso, não dá vontade de você orar um pouquinho mais? Amor, quando você estava falando aqui, eu estava falando sobre Urim e Tumim, me deu um desejo ardente de buscar mais a Deus. Olha só, que interessante. Essas pedras assim trouxeram um sentido muito especial para mim, porque foi tirado do próprio diabo e foi colocado no... Deus colocou aquilo que era perfeição e glória. Isso me chamou muita atenção. Não sei se chamou você, por isso que eu estou repetindo. Colocou no peito do sacerdote para que os homens de Deus escolhidos tivessem acesso a essa. A mesma glória. E lembra que um fogo queimava essas pedras. Daí nós temos o fogo do altar, que a minha esposa está falando, o fogo do sacrifício e o fogo da presença e o fogo aceso do candelabro. Isso é muito importante. O Fábio está dizendo fogo santo, por isso que os filhos de Arão morreram quando trouxeram fogo de fora do tabernáculo. Exatamente isso, Fábio. Amor, tu acha que alguém Exatamente está trazendo fogo estranho na casa de Deus hoje em dia? Tem muita gente trazendo fogo estranho. Tem muita gente trazendo fogo que a origem não é divina, não é de Deus. Essa que é a questão. Pega essa, anota essa aí. Quem deu o primeiro fogo... Anota aí, cuidado com fogo estranho, irmão. Quem deu fogo aqui no altar? Deus, desceu fogo. Aleluia. Desse fogo, eles tinham que manter acesas as velas, manter aceso o incensário. Era tirado lá de fora e era levado para dentro, para ser aceso lá dentro. Mas o que foi que Nadab e Abiú fizeram? Pegaram um fogo que não era o de lá de fora, trouxeram de outro lugar e tentaram acender lá dentro do tabernáculo. O que é que aconteceu com eles? Caíram mortos, foram fulminados, porque era um fogo estranho. Tem muita gente com fogo estranho, fogo que a origem não é Deus, né? Que até pode parecer Deus, até pode estar dentro do tabernáculo, pode até parecer que está no lugar de adoração, mas que o que tem na sua vida não provém de Deus. O verdadeiro fogo traz um avivamento. Quando eu lembro daquele hino, fogo divino, clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui. Oh, glória. Glória a Deus. Olha só. Portanto, essas pedras, vamos voltar lá para Ezequiel 28. A Bíblia vai dizer que o querubim ungido da guarda, da adoração, ele andava por meio de pedras que se acendiam. Afogueadas. Inflamadas. Urim e Tumim não foi fabricado por ninguém. Deus não mandou fabricar. Ele já estava no meio de Israel. Deus deu Urim e Tumim para o povo de Israel, provavelmente para Moisés. E essas pedras, e essas pedras, elas acendiam, ficavam como que uma brasa de fogo, afogueadas. Você pode procurar em qualquer literatura rabínica, ele vai dizer a mesma coisa, que elas acendiam quando eram consultadas, quando as pessoas consultavam a Deus por meio delas, para dar resposta. Mas o diabo andava no meio dessas pedras afogueadas, e ele era coberto de luz e perfeição. Só que agora, olha só o código. A Bíblia vai dizer que ele era coberto externamente e andava no meio, mas não estava dentro dele. Quando Deus faz no peitoral do juízo, a ordem de Deus eleva no
teu coração. Aquilo pastor ali era uma memória para aquilo que deveria estar dentro do justiça. sacerdote. Ele precisava levar a luz e ele precisava levar a perfeição de Deus no coração dele, para que ele pudesse ouvir de verdade a Gente, voz de Deus. compartilha isso, é muito profundo. Para que ele pudesse entender realmente qual era a vontade de Deus, para que ele pudesse orientar corretamente o povo de Deus, para que ele pudesse conduzir o povo de Deus no caminho em que o povo de Deus deveria andar. Então Deus fala assim mesmo, tu vais levar sobre o teu peito, sobre o teu coração, mas é para que tu lembre do que tem que estar dentro de ti. No diabo está do lado de fora, no crente está do lado de dentro. A luz e a perfeição de Deus. Olha só o que Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Correto. Nós precisamos andar na presença de Deus, ter a luz de Deus e buscar a perfeição em Deus. O crente nunca pode. Olha, o apóstolo Paulo uma vez orientando, eu acho que a igreja aos Coríntios, ele vai dizer assim mesmo: eu gostaria de falar coisas mais excelentes para vocês, coisas mais superiores, coisas maiores, mais profundas, mas vocês não crescem. Vocês continuam como crianças, como meninos. Eu gostaria de dar alimento sólido para vocês, mas eu não tenho que estar dando leite, sabe por quê? Porque vocês não amadurecem. E o crente não pode ficar estagnado na vida espiritual, ele tem que crescer. No conhecimento raso, tem que mergulhar, tem que amadurecer. aprofundar. Olha, quando eu vejo algum pastor, pregador batendo quem traz quem estuda, é porque duas coisas: ou ele não estudou, tá aí só embromando no púlpito, ou porque ele está com ciúme que alguém tem um conhecimento melhor. Instrui o sábio, a Bíblia diz, instrui o sábio, ele será mais sábio. É tão bom ser instruído por alguém que é sábio, porque a pessoa que é sábio se tornará mais sábio. Quando você não se deixa ser instruído, como é que você vai chegar a um pleno conhecimento de Cristo? Prossigamos em conhecer o Senhor. Eu só abri um parênteses para falar sobre isso, meu bem, se você me permitir. Sim. Eu sei que não tem nada a ver, mas é importante. Paulo, ele pregava em várias cidades, inclusive Paulo foi o pregador do Areópago. Por quê? Porque Paulo foi um dos pregadores um dos únicos que conseguiu pregar no Areópago. Sabe por quê? Porque ele estudava, ele conhecia o grego, o hebraico, ele conhecia o aramaico, ele estudou 13 anos aos pés de Gamaliel. Isso fez com que desse acesso a homens brilhantes, estudiosos e filósofos daquela época. Foi por isso que ele teve a oportunidade de pregar aquele sermão que você já pregou. Eu quero intitular uma mensagem sobre ao Deus desconhecido. Isso fez ele ganhar os grandes sábios, mestres, filósofos e cientistas da época. Aí você fica aí, batendo quem estuda. É porque ou você não quer estudar, ou você tem um pouquinho de ciúme de quem está estudando. Então, eu te aconselho, instrua o sábio e ele será mais sábio, tá bom? É até chato de falar sobre isso, mas parece que fica um ciúme besta, ou parece que é inveja, é uma coisa muito estranha essa situação. Tem gente que fala assim mesmo, teologia esfria. Esfria não, revela o pecado e revela os falsos profetas. Na verdade, existe teologia e teologia, tá? Existe aquela teologia que ela não tem compromisso com a palavra de Deus, uma teologia totalmente seca, científica. Que é seca demais. Ela não tem compromisso com a palavra de Deus, mas existe teologia bíblica. Que é que professa a fé. Comprometida. É a confessional. Teologia confessional. Que essa teologia, ela só vai te fazer crescer, ela só vai te fazer amadurecer. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele diz que aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja, mas ele descuida bem de ti da doutrina. Porque um bom obreiro, ele precisa o quê? Manejar bem a palavra da verdade. Manejar. A palavra manejar, vai lá no original. É minúcias, detalhes, manejar pormenores. É saber trabalhar, manejar, é saber como você vai usar todas as minúcias, todos os detalhes, todas as nuances. Isso é manejar. Então não foi em vão que Paulo escreveu aí 13 cartas ou epístolas, né? E conseguiu viajar o mundo. Pois bem, meu bem, tipologicamente tem uma representação espiritual, meu bem. Né? O sacerdote então representa quem ali tipologicamente? O inimigo saiu, perdeu a luz, perdeu a perfeição.
E parece que o sacerdote explica melhor. Na verdade, nós sempre vamos ter que fazer essa referência a Ezequiel 28. Uhum. Por quê? Porque quando Lúcifer peca, quando o querubim ungido peca, quando ele cai, Deus ele vai criar no homem, o homem, para que o homem assuma essa posição. Gente, isso é uma bomba, é inédito. Assuma essa posição. É inédito, eu vou falar para vocês, tá? sem vaidade nenhuma. É inédito o que você está escutando hoje. É inédito. Nós vamos ter 4 ciclos de palestras de masterclass ano que vem. Nós estamos preparando isso para falar. São 4 ciclos de palestras sobre o tabernáculo. São os 4 livros que nós estamos escrevendo. São 4, eles vão estar relacionados com 4 livros que a gente está produzindo. Uhum. E eles vão explicar isso de forma mais detalhada, mas eu quero te dizer uma coisa. O Jardim do Éden é o primeiro tabernáculo que Deus criou na Terra. Tá? É o primeiro tabernáculo. Existe um tabernáculo espiritual no céu. Só um pequeno spoiler, eu não falo também. O inimigo cai e Deus cria o primeiro tabernáculo na Terra, que é o Éden. Uhum. Você pode ver que, voltando à questão do querubim ungido, ele tinha o quê? Perfeição, luz e perfeição. As mesmas coisas que são Urim e Tumim, representação do Urim e Tumim. Agora olha só o que vai dizer Ezequiel 14. Que Lúcifer, ele andava em 3 ambientes. Olha só, espirituais 3 ambientes. Lá no céu, lá nas regiões celestiais. Ele tinha acesso, 3 acessos. A 3 ambientes. A 3 ambientes espirituais na presença de Deus. Tá? Aí você vai entender o tabernáculo, aí você vai entender o Éden, e aí você vai entender o corpo humano, corpo, alma e espírito. Olha só que profundo. E ela vai detalhar isso pra gente agora. Agora não, agora eu só vou te dar um pouquinho desse conhecimento. Tá bom. Esse conhecimento vai ficar lá pro nosso. Tudo bem. Pro nosso. Eu pensei que você ia pra dar nossa pra gente masterclass. Hoje que eu vou falar para você, presta atenção. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 28:14, presta atenção aí. Que ele andava no jardim de Deus. Johnny Ferraz, Deus abençoe. Gan Éden. Segundo Carlos lugar, André, Deus abençoe. no Monte Santo de Deus. Grava aí. Jardim de Deus, Éden Gan Elohim. Segundo, Monte Santo de Deus, Hakadosh Elohim. Terceiro lugar, no meio das pedras afogueadas, Avnei Esh. Agora olha só a relação disso com o lugar onde o sumo sacerdote anda, porque o sumo sacerdote agora é quem toma o lugar do adorador, do guarda da adoração, do guarda do culto. Ele é guardião do culto. O sumo sacerdote Deixa eu dar um pequeno spoiler, guardião eu tô do pra culto. explodir aqui na glória de tanta emoção. Nós tomamos o lugar de guardião da presença de Deus. Somos nós que guardamos com a nossa adoração. Pega essa bomba aí. Escreve alguma coisa aí se você crê, se você toma posse e se você é o guardião da glória e da presença de Deus. Olha o livro, Guardião da Presença de Deus. Quem é? Vamos fazer esse livro. Vai ser muito forte. Então presta atenção. Ele andava em quem? No jardim de Deus, meu Deus, no Monte Santo de Deus e nas pedras de fogo. Agora olha só onde o sacerdote transita na presença de Deus. No átrio, no Hatzer, no lugar santo, no Hakadosh ou no Kodesh, dependendo da pronúncia, se é Sefarad ou Ashkenazi. E no Santo dos Santos, que é o Kadosh Hakadoshim, ou Kadosh Hakodeshim, tá? Então nós temos aqui, o átrio representa o jardim, tá? O ambiente onde Deus colocou quem? Adão, o ambiente do governo de Adão. O átrio fala do ambiente de governo do homem. Meu Deus. O lugar santo fala da presença de Deus, da intimidade, é o Monte Santo de Deus. E o terceiro lugar, que é o Santo dos Santos, é onde o que descia? O que descia no Santo dos Santos uma vez por ano? O que é que descia? Fogo. É o lugar das pedras de fogo. É o lugar onde Lúcifer andava, o querubim ungido andava, que estava em brasas, lá dentro do Santíssimo Lugar. Quando o sacerdote entra, é para produzir. É para produzir, é para chamar a glória de Deus
e é para ele andar na brasa, no fogo da presença de Deus. Então, o Urim e Tumim, que é luzes e perfeição, devem estar não só no peito, não só no coração, mas dentro do sumo sacerdote, dentro da pessoa dele, porque agora o sumo sacerdote, ele é o responsável por guardar a adoração, por guardar o culto, por guardar a presença, por guardar a glória de Deus. Somos nós, é eu e você, sabe por quê? Que a Bíblia vai me dizer em 1 Pedro que nós somos a nação eleita, o sacerdócio santo, um povo santo de Deus, chamado por Deus para guardar a sua glória. Você é sumo sacerdote, você é sacerdote aqui na terra, você é responsável por levar dentro de você a luz e a perfeição de Deus. Você é obrigado a se aperfeiçoar como cristão, como crente, como aquele que professa o nome do Senhor. Você é obrigado a se aperfeiçoar e andar na presença de Deus e ser perfeito. Nós somos luz. Qual é o título que a palavra de Deus vai dizer a respeito de nós? Primeiro ela vai dizer a respeito de Cristo, lá em João capítulo 1, que ele era a luz do mundo. O mundo queria as trevas, mas Jesus veio para ser a luz do mundo. Mas também a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos luzeiros de Deus. Diferente do inimigo que tinha tudo isso no exterior dele, nós temos dentro do nosso interior, porque o nosso interior é lavado, é remido, é branqueado com ônix da presença do Senhor Jesus, com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nos carregando lá nas ombreiras, com o nosso nome gravado e colocando o nosso nome no livro da vida. Essa é a nossa responsabilidade. Então, eu e você, que somos sacerdócio real de Deus, devemos refletir a glória de Deus para o mundo. Você é chamado para ser luzeiro, não para ficar debaixo aí de um velador, mas para ser colocado no alto, para ser colocado para que todos possam ver a luz de Deus que brilha em você. Que você possa cultivar Urim Tumim na tua vida espiritual, que você possa cultivar Urim Tumim, luz e perfeição. Ainda vou te dar mais um códigozinho aqui antes de eu me encerrar. A palavra luz, que é or, por isso que é Urim, que é or, em hebraico é luz. E im é terminação de plural, por isso que é ur, ou or, rim, luzes, é o plural de luz. A palavra or também é a mesma palavra para conhecimento. O que eu quero te dizer com isso? Que o conhecimento de Deus, da palavra, da escritura, que é trazido por meio de um estudo sistemático, sério, responsável da palavra de Deus, ele ilumina a tua mente, é ele que nos ilumina. É o conhecimento de Deus que nos ilumina. É o conhecimento de Deus. Olha só o que o Salmo vai dizer. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, a nossa vida e o nosso caminho. E ela que nos guia para o lugar correto, o lugar da presença de Deus. Seja luz, seja perfeição. Em nome de Deus, quero orar com você para encerrar esse ciclo de estudo de 3 dias. E eu quero pedir para você nessa noite ser bênção na nossa vida e orar por nós também. Abençoando a nossa vida, abençoando o nosso ministério. E em janeiro eu quero te esperar. Nós vamos fazer uma aula bônus sobre a imersão de hebraico. E eu espero você para que você possa tá adquirindo o nosso curso, colaborando com o nosso ministério para que essa palavra, esse ensinamento possa chegar a mais pessoas. E eu quero te pedir também um favor, se você foi edificado hoje, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, abençoa a vida das pessoas que você ama, que você quer que sejam alcançadas pela palavra de Deus.
Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te abençoar e quero que você me abençoe daí, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, eu te apresento a vida de cada pessoa que assistiu essa live hoje, Pai. Senhor, nós encerramos essa live falando da Tua presença e da necessidade de sermos luz e perfeição, não só diante de Ti, Senhor, mas diante do mundo. Precisamos trazer no nosso coração, na nossa alma e no nosso entendimento, como diz Romanos, uma mente transformada, metanoie, transformada, Pai, que não se amolda, que não está em conformidade com o sistema desse mundo, mas uma mente, Senhor Jesus, que é impregnada pela presença do Teu Espírito, Senhor, que não se conforma com uma vida espiritual na mesmice, Pai. Nos levanta como sacerdote nessa última hora. Nos levanta, Senhor Jesus, como luzeiros nessa última hora. Eu abençoo a vida do meu irmão que está aí do outro lado, a minha irmã que está aí do outro lado, Pai. Tu possa trazer a paz, a shalom, a sar shalom, a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus. Traz para a vida dessa pessoa, Pai, que está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, para a glória e louvor do Teu nome, em cada área da vida, Senhor, em cada circunstância, Pai. Sê com os Teus filhos, sê conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço.